Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, estamos no mês de junho, das festas juninas. Temos grandes santos como São João Batista, São Pedro e São Paulo, e dentre esses santos do mês de junho, nós temos Santo Antônio de Pádua, um santo franciscano, um grande santo místico e do povo também, tá bom? Um dos grandes santos que no mundo todo ele é padroeiro de várias igrejas, tá bom? Vamos falar um pouquinho da vida dele, mas antes, peço que vocês separem os pãezinhos, que no final do programa eu fui fazer a bênção dos pães de Santo Antônio para vocês. Falar um pouquinho da vida dele agora. Santo Antônio, ele nasceu em 1195 em Portugal, na cidade de Lisboa, né? E o nome dele era Fernando Bulhões. Ele se torna padre agostiniano. Mas como é que ele se torna franciscano? Agora o Frei vai contar para vocês como é que ele se tornou franciscano. Saiu dos agostinianos e se tornou franciscano. Foi assim, ó. São Francisco tinha os seus primeiros companheiros, São Berardo e os companheiros, só que eles foram martirizados lá em Marrocos, né? E os corpos dos santos franciscanos martirizados foram velados justamente na paróquia em que o padre Fernando Bulhões, né, era o pároco. E ali ele se sentiu tocado, eu quero ser mártir iguais a esses santos franciscanos. Aí, imediatamente, ele mudou para ser franciscano, saiu dos agostinianos, tá bom? Por causa desses 6 mártires, primeiros mártires franciscanos. Aí depois, em 1222, olha a grande graça, ele conhece pessoalmente Francisco de Assis, os dois se encontraram, Antônio e Francisco, aí já era Frei Antônio, tá bom? Como Frei Antônio, ele era muito inteligente, inteligência acadêmica, um grande teólogo e pregador, São Francisco de Assis pediu para Santo Antônio ensinar teologia aos frades franciscanos. Escreveu um bilhetinho, desde que não mate o espírito de oração e devoção. Bom? E Santo Antônio, ele foi um combatente de grandes heresias da sua época. Vou dar alguns exemplos de heresias. O que são as heresias? São pessoas assim que têm ideias contrárias às doutrinas da Igreja Católica, né? São hereges. Uma das heresias da época de Santo Antônio surgiu na França, eram os cátaros ou albigenses. O que eles pregavam? Pregavam que tudo que é material é ruim e tudo que é espiritual é bom. Então esse dualismo faz mal, né? E a criação não foi criada por Deus, foi criada por Satanás. Essa é a ideia dos cátaros. Santo Antônio combateu essa heresia. Tem outra heresia também surgida na França, que Santo Antônio combateu, que são os valdenses. Surgiu com Pedro Valdo. O que eles pregavam? Pregavam que a gente deve obediência somente a Deus direto, sem a Igreja Católica, sem a mediação da Santa Madre Igreja como instituição. E Santo Antônio combateu também essa heresia, tá bom? Santo Antônio, ele faleceu em Pádua a 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos de idade, tá bom? E quais as virtudes que mais nos impressionam na vida de Santo Antônio? Olha, primeiro, apesar de sua inteligência acadêmica, ele desejou a santa pobreza franciscana. Olha que bonito. Segundo, a sua grande humildade. Terceiro, ele é o santo tanto do extraordinário como do ordinário. Ao mesmo tempo, tinha o dom da bilocação, um santo muito místico, da premonição, tá bom? E também ele era o santo do ordinário, cuidava do povo com muito carinho, e era muito próximo ao povo, e é muito acessível também ao povo mais simples. Então, o grande santo do ordinário e do extraordinário, tá bom? E agora, o Frei separou para vocês 4 frases ditas por Santo Antônio para a gente meditar um pouquinho na espiritualidade dele. Vejam só, primeira frase de Santo Antônio, olha que bonito. A vida contemplativa não foi instituída por causa da ativa, mas ativa por causa da contemplativa. O que Santo Antônio quer dizer? Contemplação em primeiro, depois a ação. Primeiro a oração, primeiro intimidade com Deus, relação de amor com Deus, para depois agir as nossas boas obras, tá bom? Se a gente faz as coisas sem rezar antes, aí pode ser obras más. Isso que Santo Antônio está nos ensinando, tá bom?
Vamos agora para a segunda frase de Santo Antônio. Olha que bonito. A fé se compara ao peixe, assim como o peixe é batido pelas frequentes ondas do mar, sem que morra, com isso também a fé não se quebra com as adversidades. Essa é a frase de Santo Antônio, olha que bonito. O que Santo Antônio quer dizer para nós? É assim, da mesma forma que os peixinhos, as ondas contrárias, ele consegue sobreviver e passar mar adentro. Assim também na nossa vida, quanto mais cruzes a gente supera, mais forte na fé a gente fica. Quanto mais cruzes, mais forte na fé e santo também a gente fica, tá bom? Então não desanimar diante das cruzes. Vamos para a terceira frase de Santo Antônio. Ele diz o seguinte: não é o temor que faz o servo, nem é o amor que faz o livre, mas antes o temor é que faz o livre e o amor que faz o servo. Então ele vai repetir, ele quer dizer o seguinte: é o temor de Deus que nos faz pessoas livres e é o amor que nos faz servos de Deus. Então, quem é temente a Deus não vive na libertinagem, mas na liberdade, verdadeira felicidade, a liberdade com responsabilidade. Quem é temente a Deus é escravo de Deus, é sempre livre. Tudo que ele fizer está a favor da liberdade, da pessoa livre, tá bom? E quem ama se torna servo de Deus. Amar a Deus é o próximo. Santo Antônio quer dizer que quem ama se torna discípulo de Jesus, se torna servo de Deus. Tudo que fizer é a serviço de Deus. Tudo que a pessoa faz é a serviço de Deus, a serviço do reino, tá bom? E para terminar, a quarta frase de Santo Antônio. Santo Antônio diz, a paciência é a melhor maneira de vencer. Ele vai repetir, a paciência é a melhor maneira de vencer. Então é assim, no mundo de hoje, muito corrida, a gente é impaciente, né? Não consegue esperar. A gente está precisando de alguma coisa, sofrendo, quer as coisas para ontem. Não, o Espírito Santo nos concede o dom da paciência. Santo Antônio quer dizer o seguinte, que o que é a paciência? A paciência é justamente o tempinho que você dá para que o Espírito Santo possa agir. Então, uma pessoa impaciente, ele quer fazer as coisas, resolver seus sofrimentos, superar as dificuldades, sem que o Espírito Santo chegue e resolva para ele. A paciência é você esperar que Deus resolva as coisas, né? E você supera o sofrimento. Santo Antônio é muito sábio, tá bom? E agora vamos rezar juntos o famoso responsório de Santo Antônio. Façam seus pedidos, podem fechar os olhos. É uma oração de exorcismo também. Oremos. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-nos aqueles que o viram, digam-nos os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, nós o suplicamos que alegre a vossa igreja a solenidade votiva do vosso confessor e doutor, Santo Antônio de Pádua, para que, fortalecido sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pronto. E vamos terminar com a bênção dos pãezinhos. Coloca aí os pãezinhos nas vossas casas. Vai se tornar um sacramental de fé, tá bom? Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães e os pães em vossos lares, pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra e alimento aos pobres. Fazei que estes pães nos recordem dos mais necessitados de alimento material e espiritual,
que todas as famílias tenham pão de cada dia em vossas mesas e concedeis a graça de que necessitam. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a bênção de Santo Antônio. Eis aí a cruz do Senhor. Afastai para longe de vós todos os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva Santo Antônio!